Ok, meus amigos, depois do recado de Luísa Tavares, estamos voltando aqui, atendendo inclusive a vários pedidos, e nós já tínhamos feito o convite com essa pessoa aqui que é especialista em nutrição funcional, nutricionista doutora Zeina Silva. Prazer tê-la novamente com a gente aqui. Nós começamos a conversar sobre nutrição funcional, depois perguntamos na semana passada qual é a importância da água nesse contexto, e agora eu gostaria de saber o seguinte: existe alguma diferença na qualidade entre os diversos tipos de água? Existe uma água ideal para se consumir? Como é que funciona? Porque a gente às vezes pega lá um produto ou vai em algum lugar e vê que são sabores diferentes. Enfim, não sei. Eu sou leigo, quero que a senhora mate a minha curiosidade e dos telespectadores. Existe algum tipo de água ideal para se consumir? Bom dia. Bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Existe, sim, diferenças na qualidade da água. É bem interessante esse questionamento, porque pouco se pensa na água que está se ingerindo, né? A gente ouve muito falar sobre, né, a qualidade dos alimentos e pouco se conversa sobre a importância da água. E uma água ideal é uma água alcalina. De repente, você pode ficar curioso. E o que é uma água alcalina? Eu já estou curioso. Água alcalina, porque eu só conhecia, juntamente com o Castelo, pilha alcalina, mas não sabia que tinha água alcalina. Como é que é isso, então? Então, isso tem... Muito bem, Fernanda. Vou explicar para você. Por favor. Isso tem relação com o pH sanguíneo, tá? Então, o pH do nosso sangue é um pH próximo do neutro, que gira em torno de 7,3, 7,4. Existe pouquíssima variação. O corpo, o tempo inteiro, vai estar mantendo esse pH próximo do neutro. E quando se ingere uma água ácida, por exemplo, bagunça esse meio aquoso, né? Gera radicais livres, portanto, você tomando uma água ácida, você está tomando uma água que pode, inclusive, estar contribuindo para o surgimento de doenças e também o envelhecimento. Então, você tem que ter cuidado no nível de pH da água que você consome para o bem da sua saúde. Isso mesmo. Aprendi a lição. Aprendi, graças a Deus. É uma boa informação. Mas eu tenho aqui, inclusive, outra pergunta. Existe um tipo ideal de água que nós devamos consumir diariamente? Sim. Então, a água que tem um pH acima de 7. Acima de 7,5. Que é o ideal. Próximo de 9. Isso. Então, procurar buscar nos rótulos dos garrafões, por exemplo, de água mineral, eles têm indicando lá qual o pH daquela água. Então, quanto maior o pH, melhor a qualidade da água. Mas tem um limite. O ideal é um pH em torno de 9, pode até chegar a 10. Então, um pH alcalino, um pH acima de 7,5, é um pH que vai ser posso até dizer, uma água que sirva como remédio, uma água que vai proporcionar saúde para você. Por quê? Porque nós somos... o adulto saudável é de 60% a 70% do peso corporal é água. Então, muito importante. Eu, inclusive, já faço um convite para que você volte na próxima semana, mas eu gostaria de fechar rapidamente com uma pergunta. Então, eu, como consumidor, o ideal para a minha saúde é quando eu for consumir um produto, eu observar no rótulo o nível do pH, que ele seja acima de 7 e, no máximo, até 10. Isso. Um pH acima de 7,5, que é o ideal. A água alcalina vai ter um pH acima de 7,5, que é a ideal, e que é uma água que é ideal para o nosso organismo. Okay. Que não vai bagunçar o meio aquoso. Não vai fazer um carnaval no nosso organismo. Exatamente. Não vai gerar radicais livres, não vai estressar o meio. Vamos conversar sobre isso no outro programa. É muito assunto, entendeu? E eu quero lembrar ao telespectador que precisa realmente ter cuidado com o nível de... o pH da água. O pH da água, com o nível do pH... Ainda estou aprendendo, hein, pessoal? Com o nível do pH da água. Mas, para a semana, nós vamos voltar a conversar sobre isso, ok? Obrigado pela sua participação. Obrigada a você.